Aleluia. Para a gente ganhar tempo, vou ler aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Aleluia. Diz assim: porque embora eu anuncie o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois essa necessidade é posta sobre mim, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Glória a Deus. Apenas esse versículo, igreja. O apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, ele vai dizer e vai declarar: eu não tenho do que me gloriar por causa do que eu prego o evangelho. Irmãos, nós não temos do que nos gloriar porque anunciamos o evangelho de Cristo. Aleluia. Eu não tenho do que me gloriar porque prego ou anuncio o evangelho de Cristo. Paulo estava dizendo: irmãos, eu não tenho do que me orgulhar, eu não tenho do que estar me gloriando porque prego ou anuncio o evangelho. Pois essa necessidade é imposta sobre mim. Na minha tradução tem necessidade, em outros pode ter dever, obrigação, mas na minha tradução tem essa necessidade, é posta sobre mim. Paulo estava dizendo que era necessário pregar o evangelho. Para Paulo, essa é a necessidade inevitável, porque necessidade significa algo inevitável, algo que não tenho como correr contra, mas é algo que eu não tenho condições de não fazer. É algo inevitável. Então, pregar o evangelho para Paulo era algo inevitável. Ele precisava anunciar o evangelho, porque essa necessidade era imposta sobre a vida dele. E ai dele se não pregasse o evangelho, como vai concluir a palavra. Irmãos, sabe o que é necessidade? É como comer algo. Eu tenho uma necessidade durante o meu dia de estar me alimentando durante 3 vezes no meu dia. A cada 3 horas eu tenho necessidade de estar me alimentando. Todo dia eu tenho a necessidade de beber água. Então a necessidade do evangelho para Paulo era como beber água, era como comer. Ele não poderia ficar sem comer, ele não poderia ficar sem beber água, assim como ele não poderia ficar sem pregar o evangelho. Porque para Paulo era algo necessário, era algo inevitável, ele não poderia deixar de anunciar a palavra de Deus. Para Jesus também era algo necessário. Aleluia. No relato aos evangelhos, João, aleluia, capítulo 4, versículo 3 ao 4, vai dizer que ele deixou a Judeia e foi novamente para a Galileia, e era ali necessário passar por Samaria. Aleluia. O próprio Jesus achou necessário passar por Samaria. O que é que Jesus foi fazer naquela cidade onde os judeus tinham um rincha contra os samaritanos? Jesus foi ao encontro de uma mulher que era rejeitada por conta das suas escolhas. Jesus foi ao encontro de uma mulher samaritana que era desprezada pela população onde ela morava. Uma mulher que era rejeitada por aquele povo devido às suas escolhas. Jesus foi ao encontro dessa mulher. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: eu estou saindo aqui da Judeia, estou indo mais uma vez a Galileia, vou passar por Samaria, porque para mim é necessário. Porque lá tem uma mulher que carece do evangelho. Lá tem alguém que vai precisar ouvir da palavra. Mas havia bloqueios, havia dificuldades. Os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Primeira dificuldade. Aleluia. Segunda, era uma mulher que era desprezada por todos. Ou seja, ninguém se relacionava com aquela mulher. Ninguém queria relacionamento de amizade com aquela mulher. Todos queriam distância dela, sabe por quê? Ao meio-dia. O que é que faz uma mulher ao meio-dia indo ao poço tirar água? É porque ela não queria ser vista por ninguém. Ela não queria se encontrar por ninguém. Porque as pessoas falavam mal dela, as pessoas caluniavam ela, criticavam ela. Porque ela fez escolhas erradas. Ela era desprezada. Aleluia. Mas Jesus disse: é necessário passar por Samaria. É necessário, é inevitável. Eu preciso ir a Samaria. Porque lá tem uma mulher que eu preciso pregar a ela o evangelho. Porque ela precisa ser transformada pela palavra. Aleluia. E Jesus vai encontrar aquela mulher. Ela ao meio-dia vai tirar água do poço. Quando ninguém saía de casa, aquela mulher sai. Porque ela não queria ser vista por ninguém. Ela queria evitar as pessoas. E ela pensando consigo que talvez não ia encontrar ninguém. Mas quando ela chega ao poço, já tinha alguém lá esperando ela. Jesus já estava lá esperando ela. Aleluia. E quando aquela mulher era desprezada, Jesus estendeu a mão para ela. E Jesus começou um diálogo com aquela mulher. E aquela mulher vai dizer: mas como tu podes? Tu és judeu.
Eu sou mulher samaritana. Como é que tu podes pedir a mim água de beber? E aí Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, se tu conhecestes com quem tu fala, tu pediria água e eu te daria água da vida. Se tu conhecestes, mulher, com quem tu falas, Jesus estava dizendo e estava deixando bem claro que aquela mulher não conhecia a Deus. Aleluia. Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que esse povo vai ouvir que existe um Deus verdadeiro se eu e você não abrimos nossa boca e falarmos desse Deus? Aleluia. Aquela mulher foi surpreendida por Jesus, porque Jesus tinha como necessidade, como algo inevitável, pregar o Evangelho. Que eu e você tenhamos pregar o Evangelho como algo inevitável, como algo que eu não posso deixar para amanhã. Você deixaria para comer amanhã? Se você tiver com fome, você deixaria para comer amanhã? Você deixaria para beber água somente daqui a 3 dias, visto que o seu corpo precisa de água todos os dias? Claro que não, porque é necessidade. Quando é necessidade, você tem que fazer, não tem como adiar. Então missões devem ser encarado como uma necessidade, que é imposta sobre mim e sobre você. É algo inevitável, é algo que eu não posso deixar para amanhã. Eu vou fazer missões daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Não. Missões é um dever que deve se fazer hoje, enquanto é dia. Aleluia, porque a noite vem em que nós não podemos trabalhar. Glória a Deus, os dias estão se abreviando, Jesus está voltando e mais do que nunca, nós temos que nos encher do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Então Jesus vai encontrar aquela mulher e começa a anunciar a ela o Evangelho. A palavra de Deus vai dizer que aquela mulher crê na palavra. E ela vai voltar para sua aldeia e começa a anunciar os samaritanos que aquele que conversava com ela era o Cristo, porque ele disse a ela tudo o que ela fazia. Ele disse a ela que ela teve 5 maridos, que o marido que ela estava agora não era o marido dela. Jesus começou a anunciar àquela mulher a verdade. Jesus confrontou o pecado daquela mulher, mas trouxe a solução para o pecado, que era ele. Aleluia. E aquela mulher creu. Ela creu tanto, irmãos, que ela voltou para a aldeia dela. Aleluia. Uma mulher que meio-dia ia pegar a água do poço, não queria ser vista com ninguém, não queria conversar com ninguém. Agora aquela mulher, quando sai ali do encontro com Jesus, ela vai para a sua aldeia, ela não volta para casa se esconder, mas ela vai até os samaritanos, aqueles que rejeitavam ela, e começa a anunciar: olha, eu tive encontro com Jesus. Olha, um homem me encontrou e começou a me anunciar a palavra. Eu tive encontro com Jesus. E a Bíblia diz que os samaritanos creem na palavra daquela mulher e convidam Jesus para ficar lá naquela cidade. A Bíblia diz que Jesus fica lá alguns dias e começa a anunciar a eles a palavra. E aquele povo crê na palavra. E eles dizem àquela mulher: mulher, agora não é porque tu dizes que ele é o Cristo que nós cremos. É porque nós temos visto e ouvido com os nossos próprios olhos a palavra que esse homem tem anunciado. E sabemos que realmente ele é o Senhor. Nós sabemos que realmente ele é o Cristo. Aleluia. Aquela mulher não acreditava que Jesus somente era um profeta. Para ela Jesus não era um profeta. Para ela Jesus era muito mais que um profeta. Ele era o Filho de Deus. Certa feita Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que o povo tem dito sobre mim? O que é que o povo diz sobre mim? Não é que Jesus estava interessado em saber o que a população à sua volta estava dizendo sobre ele. Aleluia. E os discípulos vão dizer: mestre, uns diz que tu é Elias, uns diz que tu és os profetas. E aí Jesus pega e pergunta a eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro vai afirmar: Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue, mas foi o meu Pai que te revelou isso, que eu sou o Filho de Deus. Aleluia. Que nós tenhamos convicção de quem Jesus é, porque só sabendo quem Jesus é e nos relacionamos com Ele, que nós podemos falar dele ao mundo. É conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Aleluia. Então aquela mulher, quando conheceu verdadeiramente quem era Jesus, que falava com ela, ela pôde falar de Jesus para outras pessoas. Aleluia, porque Jesus mudou o quadro dela.
Jesus reverteu a situação daquela mulher. E aquela mulher conheceu a água da vida. E a partir daquele momento, dentro dela estava jorrando rios de água viva, que fluíam, aleluia, dentro daquela mulher, porque ela creu em Jesus. E não somente ela creu, porque ela queria que outras pessoas também conhecessem de Cristo. Uma mulher pecadora, indigna, começou a anunciar o Evangelho. Todos nós somos pecadores indignos da graça de Deus. Aleluia. Mas que nós possamos fazer como aquela mulher, que quando conheceu Jesus verdadeiramente, foi transformada pela palavra. E agora ela pôde com toda a convicção pregar da palavra para os outros. Porque o Jesus que transformou a vida dela era o Jesus que poderia mudar o quadro e a situação em volta da sociedade que ela estava vivendo. E Jesus mudou, porque alguém viu também como necessidade pregar o Evangelho. Aquela mulher viu como necessidade anunciar a palavra. Tinha paradigmas para que ela não pregasse, tinha dificuldades. Ela era mulher e ela não tinha uma boa fama. Mas depois que ela se encontrou com Jesus, ela entendeu. Esse homem veio a mim em pleno meio-dia. Ele sabia que eu era mulher samaritana, mas ele não colocou isso como algo que impedisse dele pregar o Evangelho para mim. Através da pregação desse Evangelho eu fui salva. Então, se esse homem não viu isso como dificuldade para pregar a mim, imagine eu ver os meus problemas, as minhas dificuldades como algo que possam ser empecilho para pregar o Evangelho. Então ela foi e anunciou a palavra. Glória a Deus. Que nós também, igreja, possamos ver como algo necessário, como algo inevitável a pregação da palavra. Que seja inevitável para mim e para você, igreja, anunciar a Cristo. Aleluia. Que assim como foi para o Senhor Jesus inevitável pregar a palavra, que assim como era para Paulo inevitável pregar a palavra, que para nós também seja. Tem uma missionária, vocês podem ler a biografia dela, Sophia Muller. Ela passou 40 anos da vida dela, dedicando a vida dela à selva, aos povos amazônicos. Ela dedicou a vida dela aos indígenas para anunciar o Evangelho de Cristo. Na biografia da Sophia, vai estar lá escrito, se irmãos lerem depois. Missionária Sophia Muller. Na biografia dela tem assim: eu nunca tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Para ela nunca teve um chamado. Ela tinha um dever que ela precisava cumprir a todo e qualquer custo. Aleluia. Não importava se ela já era idosa, não importava se ela era viúva, para ela era necessário pregar o Evangelho. E foi isso que fez com que Sofia passasse 40 anos da vida dela numa selva amazônica sozinha. No registro da biografia dela, os índios que acompanhavam Sofia na balsa, no barco que ela ia pregar o Evangelho, as tribos indígenas, vai dizer que de manhã Sofia pregava o Evangelho, à tarde Sofia atendia as crianças, e à noite, num barco a velas, ela velejava todo o rio Amazônica, traduzindo a Bíblia para a língua daqueles índios, para que eles pudessem conhecer a Jesus. Eles diziam que ela tinha algo diferente, algo ardia dentro de Sofia. Eles, quando olhavam para ela, ela tinha um fogo ardente dentro dela, que não dava a Sofia descanso. E é por isso que ela de noite traduzia o Novo Testamento para a língua deles, para que eles conhecessem o Evangelho. Então foi a necessidade que estava imposta sobre a vida de Sofia para pregar o Evangelho, que ela se manteve durante 40 anos. Mesmo havendo dificuldades, ela passou 40 anos anunciando o Evangelho. Mesmo que fosse difícil para ela, era necessário pregar o Evangelho. Ainda que houvesse dificuldades, ela assumiu todas as dificuldades e foi e anunciou o Evangelho. E por causa de alguém que obedeceu o chamado de Deus, hoje existem povos totalmente alcançados lá na Amazônia. Existem igrejas lá na Amazônia, porque alguém se prontificou para atender o chamado do Mestre. Aleluia. Assim como vai registrar na história, depois os irmãos podem ler, A Grande Omissão é um livro traduzido para o Brasil. E esse livro foi escrito por um índio que acompanhou a história de 5 jovens. Não sei se os irmãos já assistiram esse filme chamado Terra Selvagem. Conta a história de 5 missionários que foram para uma aldeia indígena. E o povo nessa aldeia indígena todos comiam carne humana. E para eles não tinham contato com gente
civilizado. Então para eles era algo muito difícil, a cultura deles era totalmente diferente. E esses 5 missionários foram ao encontro deles. Só que quando eles chegaram lá, eles foram mortos. Todos os 5 foram mortos. As esposas desses 5 missionários retornaram até essa aldeia indígena onde seus maridos foram mortos. E começaram a pregar o evangelho para eles. Um desses índios que mataram seu marido aceitou Jesus. E foi ele que escreveu esse livro e traduziu ele. Aleluia. E ainda hoje, irmãos, ele ainda está vivo, anunciando Jesus nessa aldeia. E graças a Deus, nessa aldeia existe igreja. E esses próprios índios, irmãos, saem e evangelizam. Porque alguém correu riscos necessários para se prontificar para atender o chamado do mestre. Porque alguém viu como algo necessário anunciar a palavra de Deus. Mesmo que houvesse risco de morte, mas eles assumiram o risco. Porque para eles era necessário obedecer a palavra de Deus. O próprio Jesus assumiu os riscos necessários por mim e por você. A Bíblia vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e se achando na forma de homem, se esvaziou de si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, e deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Alguém se prontificou para obedecer. Aleluia. Alguém correu riscos necessários para pregar o evangelho. Aleluia. Alguém assumiu a missão. Aleluia. Nós vemos isso na vida do próprio Jesus. Renunciou o que ele tinha com o Pai para vir à terra, para se sacrificar por mim e por você, para morrer em meu e no seu lugar. Porque a dívida não era de Jesus, era minha, era sua. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, havia uma dívida sobre mim, sobre você. Mas lá na cruz do Calvário, quando Jesus completa lá na cruz a obra de morrer por todos nós, quando ele diz, está consumado, tetelestai, terminei a obra que o meu Pai me deu. Aleluia, paguei a dívida que estava sobre vocês, uma dívida que eu e você não podia pagar. E eu dei a vocês o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Ele terminou a obra. Ele concluiu a missão que o Pai lhe deu. Será que nós estamos fazendo a missão que Deus não confiou a anjos, mas confiou à sua igreja? Aleluia. E sabe por que grandes homens mudaram a história da igreja primitiva? Sabe por que Pedro mudou a história da igreja primitiva? Sabe por que Paulo avançava pregando o evangelho e sinais aconteciam? Porque ele buscou algo que era essencial para a pregação do evangelho. Ele buscou o poder do alto. A Bíblia disse, recebereis a virtude que há de vir sobre vocês. Não que os discípulos não tivessem o Espírito Santo, porque os discípulos tinham o Espírito Santo. Na noite que Jesus ressuscitou, no dia que Jesus ressuscitou, Jesus aparece aos discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos estavam trancafiados em casa, com medo dos judeus. Só que a Bíblia diz que Jesus aparece a eles. E a Bíblia diz que Jesus diz a ele, Pai seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus soprou. E eles receberam o Espírito Santo. Mas ainda não eram revestidos de poder. E é por isso que Jesus vai dar uma ordem aos discípulos. Atos capítulo 1 vai descrever sobre isso. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês precisam ser revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, então vocês poderão cumprir a obra com mais eficácia. Aleluia. É por isso que a igreja primitiva avançava tanto na pregação do evangelho. Porque eles não estavam cheios de si, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios de poder do alto. Sabe, quando a perseguição aumentou para aquele povo, Pedro e João comparecem diante do Sinédrio. Ele é interrogado com que poder eles faziam milagres extraordinários. Eles eram interrogados acerca da fé deles. Eles eram ameaçados a deixar de falar de Jesus. Mas sabe o que aconteceu depois que eles eram ameaçados? Eles se reuniam como nós estamos reunidos aqui. E eles começaram a orar a Deus.
E sabe por que eles oravam a Deus? Não era para que Deus cessasse a perseguição. Não é para que Deus matasse aqueles que estavam oprimindo eles. Não. Eles oravam dizendo: Senhor, quando nós estendemos as nossas mãos, que no teu nome, Jesus, possa acontecer cura. Pai, nos concede ousadia para continuar pregando a tua palavra. Foi por isso que eles oravam e se reuniam todos os dias, buscando do alto poder, porque eles viam como algo essencial para a pregação do evangelho. E a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam reunidos tremia, estremecia com a glória de Deus. E a Bíblia diz que todos eles eram cheios do Espírito Santo. Mas, missionária Laís, eles não já haviam sido revestidos de poder? Se nós formos ler Atos capítulo 2, os discípulos estavam ali reunidos, chega a 120 pessoas reunidas. E a Bíblia diz que se cumpre a palavra. E eles são cheios do Espírito Santo. Só que ser cheio do Espírito Santo é algo contínuo. Não é algo que eu me revisto somente hoje no culto. Todos os dias eu preciso buscar poder dos altos céus. Aleluia. Todos os dias eu preciso me revestir da graça de Deus. Porque somente assim eu posso pregar o evangelho. Somente revestido de poder nós podemos anunciar o evangelho. Sofia, como eu disse para os irmãos, aqueles índios admiravam Sofia porque ela tinha nela o Espírito Santo. Porque ela não só tinha o Espírito Santo como uma pessoa, mas elas tinham a virtude do Espírito, tinham poder sobre a vida dela, porque ela constantemente buscava isso. Aleluia. Nós vamos ver registros, eu aconselho os irmãos lerem o livro Heróis da Fé. Vai contar a história de grandes homens que revolucionaram o mundo através de uma vida, de um relacionamento com Deus. Eram homens que passavam mais de 6 horas do seu dia orando a Jesus, buscando a face do Senhor, porque eles sabiam que existia algo que era essencial para a pregação do evangelho: poder de Deus. Aleluia. Por isso que eles sempre estavam ali buscando poder, porque eles entendiam que por mais que Deus tivesse dado a eles o poder, a autoridade de pregar o evangelho, por mais que Jesus tenha concedido a eles a grande tarefa, que ele não confiou a anjos, mas a sua igreja, eles se achavam totalmente incapazes para pregar o evangelho, porque eles sabiam que eram homens falhos, que eram homens sujeitos a falhar, que eram homens sujeitos a pecar. E eles sabiam de algo: eu só tenho como vencer o pecado, eu só tenho como anunciar o evangelho de Cristo com eficácia, estando cheio do Espírito Santo. E isso fazia com que eles se chegassem a Deus. E isso fazia com que eles fossem independentes da graça. E é por isso que esses homens viviam sempre orando. Não revelavam que esses homens eram fortes ou poderosos. A dependência deles através da oração e da leitura da palavra revelava que eles eram homens fracos e sujeitos a falhar. E é por isso que eles viviam sempre de joelhos, porque eles não queriam fracassar na missão que Deus incumbiu a eles. John Wesley vai registrar que não são os grandes homens, não são os grandes homens que fazem algo para Deus, mas são os pequenos homens nas mãos de um Deus grande. Aleluia. Não é uma igreja muitas vezes grande ou numerosa que vai fazer algo para Deus, mas são os crentes humildes e comprometidos em pregar a palavra de Deus que farão algo para o Senhor. Então não são os grandes e poderosos que farão algo para o Senhor, mas são os pequenos que reconhecem que tem um Deus grande que peleja por eles. Aleluia. A igreja tem um Deus que peleja por ela. Aleluia. Como o pastor Rogério falou, não importa se é R$1, se é R$2, se é R$3, ele colocou no coração dele de contribuir com missões. Irmãos, missões, existe uma frase que diz: missões está no coração de Deus. Há um equívoco nessa frase. Missões não está no coração de Deus. Missões é o coração de Deus. Missões é o que move o coração de Deus ao ponto de ele enviar seu único filho para morrer por todos nós. Aleluia. Missões é o que move o coração do Pai. E não existe alguém mais comprometido com missões do que o próprio Deus. Aleluia. Ele é quem está mais comprometido com essa obra. E para ter ideia, irmãos, tem um testemunho muito impactante da missionária Kellen Gaspar, missionária que hoje está entre os indígenas. Tem um trabalho muito lindo.
Ela tem uma escola de missões chamada Pacal. E ela tem um livro, depois os irmãos podem ler. Glória a Deus. E ela dizendo que estava se arrumando para ir para fazer missões na Bolívia, entre os povos indígenas lá na Bolívia. E o pastor dela pediu que ela fosse recolher a oferta para a viagem dela nas escolas, nas EBFs, Escolas Bíblicas de Férias, das crianças. E ela foi. Só que as comunidades que ela ia, as comunidades mais carentes. E ela, quando chegou na comunidade, uma criança parou ela e deu uma oferta de 30 centavos. Kellen, essa é a minha oferta de 30 centavos. E a criança foi explicar para Kellen porque deu uma oferta de 30 centavos. Essa criança tinha mais um irmão. Sua mãe todos os dias saía pela manhã para trabalhar como diarista. E deixava para as crianças 10 centavos. 10 centavos para cada um deles. Para que na hora mais difícil do dia, quando a fome mais apertasse, eles comprassem um ovo e cozinhassem e comessem. Essa criança, quando soube que a missionária ia passar e ia colher a oferta para ir para os povos indígenas, o Senhor tocou no coração dele. Aquela criança queria contribuir com missões. E ele guardou o dinheiro que a mãe dele deu para ele durante 3 dias. Ele não comeu ovo na segunda, não comeu ovo na terça, não comeu ovo na quarta. E na quarta-feira, quando a missionária passou lá para colher a oferta, ele disse: aqui, missionária, meus 30 centavos. Eu deixei de comer ovo que minha mãe me dá para eu comprar na segunda, na terça e na quarta. Porque eu queria abençoar a obra de Deus. Um dia, a Kellen subiu no púlpito e foi pregar numa das maiores igrejas que existiam lá no Maranhão. E ela disse que chegou um homem para ela, muito bem vestido, muito bem aparentado, e disse: Kellen, você se lembra de mim? E ele era um dos maiores empresários daquele lugar. E ela disse: não me lembro de você. Eu era aquele garotinho que contribuiu você com 30 centavos. Depois daquele dia, Kellen, Deus abençoou a minha vida. E hoje eu mantenho mais missionários no campo, porque Deus me abriu portas para isso. Mas ele viu como algo necessário. Uma criança, aleluia, viu como algo necessário anunciar o evangelho. E para ele deixar de comer não era o problema. O problema era não contribuir com a obra de Deus. Para ele o problema era pessoas deixarem de ser assistidas por causa da oferta dele. Então ele não viu problema em ficar com fome. Durante 3 dias ele não viu nenhum problema. Porque para ele era necessário anunciar o evangelho. E hoje a igreja aqui do Caio Prado veja como necessidade anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo vai concluir a palavra dizendo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não anunciar a palavra. Ezequias, capítulo de número 3, versículo 18. O profeta, Deus vai dizer ao profeta: quando eu disser ao povo, tu certamente morrerá, e tu não avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu mau caminho, para que ele possa se converter e se voltar para mim, então eu requererei dele o teu sangue. Aleluia. O sangue dele cairá sobre a tua vida, e eu requererei dele o sangue que cairá sobre você. Se tu não advertires Ezequias, aquele homem perverso, de se converter dos seus maus caminhos e voltar para o Senhor, eu requererei da tua vida. Aleluia. O profeta Ezequias tinha a missão de anunciar a palavra de Deus para o povo de Israel. E se ele deixasse de anunciar a palavra, Deus requereria das mãos dele. Aleluia. Irmãos, missões não é opcional. Eu não faço missões. Eu vou fazer missões se eu quiser. Não. Você não tem a opção de escolher se vai fazer missões ou não. Você tem o dever de fazer missões. Missões não é opcional para a igreja. Missões é dever de todo aquele que se diz cristão, de todo aquele que se diz discípulo de Cristo. Nós temos a missão, assim como Ezequias tinha a missão de profetizar a verdade para o povo de Israel. A palavra de Deus vai dizer que pregue, Ezequias, quer ouçam ou deixem de ouvir, mas você tem o dever de advertir esse povo, para que ele se converta dos seus maus caminhos e volte para mim. Aleluia. Nós, como igreja de Cristo, recebemos a missão que foi incumbida a mim e a você, de ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Aleluia. A ordem que Deus me deu não é somente no ID, não está no ID.
está no fazer discípulos. Jesus deixou uma ordem, não foi opcional para a igreja. Aleluia, Jesus deixou uma ordem. Aleluia, para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é um dever de todo o que se diz cristão. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus vai dizer, na verdade tem uma frase muito usada em missões, que na verdade todo lugar que não conhece a Cristo é um campo missionário. Toda pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus é um campo missionário. E ele vai dizer nessa frase que aquele que deixa de fazer missões, que aquele cristão que deixa de fazer missões, não é um cristão, é um impostor. Então, igreja, que nós venhamos assumir a missão que Jesus deu, que nós venhamos ver como necessidade pregar o evangelho, porque Jesus está voltando e hoje, mais do que nunca, nós precisamos anunciar a verdade que liberta e que transforma o homem. A Bíblia diz que não tenho do que me gloriar diante disso. Me imposta essa necessidade. Ai de mim se eu não pregar. A palavra de Deus também vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então o evangelho que nós anunciamos, irmãos, não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é o poder de Deus. Quando esse evangelho é anunciado, vidas se convertem a Cristo. E prova disso é eu e você estar aqui. Esse evangelho me alcançou e te alcançou, porque pessoas se prontificaram para atender o chamado do mestre. Porque pessoas deixaram suas casas e saíram para anunciar o evangelho a mim e a você. Aleluia. Então que nós possamos ver como algo necessário anunciar o evangelho de Jesus, visto que é uma obrigação da igreja, visto que é um dever da igreja. E que nós não podemos ser omissos, porque o pior pecado que hoje nos rodeia é o pecado da omissão. É deixar de fazer aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. E é por isso que tem tantas pessoas perecendo, porque elas não conhecem da verdade. Então nós temos o dever e a obrigação de anunciar a palavra de Jesus. Deus concedeu a você esse dever. Aleluia. E Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E sabe o que acontece quando nós fazemos missões? Nós não vamos fazer ela sozinho, porque Jesus vai dizer nos versículos posteriores: e eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Glória a Deus. Quando nós fazemos missões, nós não vamos sozinhos, Ele vai conosco. Então nós temos o dever de fazer Jesus conhecido. Se hoje você realmente conhece Jesus, pregue esse Jesus, porque Ele está às portas, Ele está voltando. Pessoas de todos os lugares têm se prontificado para atender o chamado do mestre. Falta eu e você dizer sim para o chamado de Deus. Aleluia, como tantos homens se prontificaram. E nós não fazemos esse chamado sozinho. Nós não cumprimos ele sozinho. Sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, não tem como fazermos missões. Mas fazemos missões no poder do Espírito Santo e com a graça de Deus. Então, igreja, eu já peço oração por mim, se Deus permitir. Dia 29 desse mês, nós estamos viajando para Guiné-Bissau. Não somente eu, mas 3 jovens, mais 3 missionários. 3 jovens, digo assim, né, irmãos? Mas elas não são jovens, né? Tem a missionária Leoneide, que tem quase 60 anos de idade. Há 4 anos ela esteve em Guiné. Passou 1 ano em Moçambique, 1 ano no Senegal. Uma senhora que atendeu o chamado do mestre. Sabe como ela prega o evangelho nas aldeias muçulmanas? Através do futebol. Aí você pergunta, mas como é que pode uma senhora usar o futebol, que você pensa que é uma ferramenta só para jovens, e talvez só para jovens homens, mas uma senhora se prontificou para atender o chamado do mestre e se capacitou para essa obra. E para a glória de Deus, ela tem projetos em quase toda a África, atendendo crianças, atendendo pessoas, resgatando da marginalidade e levando eles a conhecerem a Jesus. E através disso pessoas conhecem Jesus. Existem aldeias que hoje, através do trabalho da missionária Leoneida, lá na Barraca Lugar, lá em Guiné-Bissau, eles conhecem a Jesus. Através desse projeto simples, através de alguém que se prontificou para atender o chamado do mestre, pessoas conhecem a Cristo. Então que nós possamos nos prontificar para atender o chamado do mestre. E que possamos fazer missões, como diz o lema da Semadec, que nós possamos fazer missões até que Cristo venha. Aleluia, porque Ele está às portas e Ele deixou essa missão para mim e para você. Amém? Que a igreja esteja orando por mim, orando por nós, que estaremos viajando, se o Senhor permitir, dia 29
para aquele lugar. Na verdade, nossa viagem foi marcada para dia 30 de janeiro, mas não existe nenhuma passagem para dia 30. Então, nossa viagem possivelmente vai ser dia 29 de janeiro. Peço que os irmãos estejam orando por nós, para que tudo dê certo naquele lugar. Que Deus nos faça prosperar, porque nós estamos indo no poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Cristo e fazer missões até que o Senhor venha. Agradeço a oportunidade, agradeço os irmãos que têm me recebido neste lugar, agradeço a vida do pastor Rogério, a essa igreja, a todos os obreiros. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém. É isso. Irmã Laís, que Deus te abençoe. Ele possa te conduzir com sua mão poderosa. Que possa derramar chuva de bênçãos sobre a sua vida. Esse foi mais um culto de missão. Agora estou passando o trabalho para quem é de direito, nosso querido amado pastor Rogério. Que ore pela família do irmão João. Preciso das orações dos irmãos. Glória a Deus. Meus amados, que bênção, não é? Eu fico um tanto emocionado. E ouvindo esses relatos e assistindo esses testemunhos, eu particularmente eu chego à conclusão que eu preciso me converter um pouco mais. Meus amados, a oferta hoje deu R$30,30. Foi quase a oferta da criança, né? Nós temos aqui aproximadamente 60, 70 pessoas. É o que eu vou levar para a Conadec, para a Cimadec. Levar amanhã. Laís veio comigo, mas ela veio enviada pela Cimadec. Eu já quis trazer ela quando eu vim do Aracati, porque já iria economizar. E eu fui para o Aracati e voltei porque o pastor Dedé colocou gasolina no meu carro. Mas eu quero semear nesta noite na vida da missionária, da irmã Laís. Ela é formada em fisioterapia, ela é fisioterapeuta, ela é técnica em enfermagem, tem 24 anos e tem entregado a sua vida na obra de Deus. Deu R$30, nós temos aqui mais de 60 pessoas. Significa que foi uma média de 50 centavos por pessoa. E ninguém deixou de comer um ovo não, viu? Hoje lá em casa não tinha nada, mas eu comi peixe do mar, olha aí. Coisa boa. Porque Deus é bom, ainda foi um presente que eu ganhei quando eu fui Marrocildinho, olha. Não deu para nós comer, comi hoje. O maior comi hoje. Porque Deus faz assim. Eu vou pedir um obreiro para descer aqui, com a salva. E você vai ofertar, você que tem, você que pode. Pastor, nunca fez um sacrifício por missões, pela obra. Ou se já fez também, não tem problema. Você vai ofertar e essa oferta vai ser para nossa irmã. Quem está me entendendo, me escutando, diga amém. Pronto, cadê o obreiro? Vai ter música não, só lágrimas. Semeie o seu melhor. O que você tem de melhor. O que você pode semear de melhor hoje na obra do Senhor. Faça isso. Se você puder vir, se você tiver algo para semear na obra missionária, venha. Cadê o fundo musical? Por que tiraram? Às vezes nós não entendemos. Pode deixar rolar.
por que está acontecendo assim, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Eu me lembro, eu fico olhando Laís pregando hoje, eu me lembro dali do sítio Croatá, né? Tão pequeno. Mas de lá saiu um pastor. Posso ouvir a África pedir por socorro. Talvez alguém achasse que era muito grande. O pastor que saiu ficou aqui por perto. O Senhor diz: não. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar. Amém? Eu vou. E mesmo que eu não esteja aqui, eu creio que quando Laís voltar, trazendo, como diz o salmista, os seus molhos, ela virá aqui testemunhando. Amém, meus irmãos? Queria tanto, pastor, poder fazer uma missão. A oportunidade está aberta. Ela não se fez missionária, não se auto-intitulou. Ela se preparou para a vida secular. E Deus chamou para esta obra abençoada. Amém? Vamos agradecer a Deus. Amém, Guilherme? Coloca ali que a irmã Helena vai ajeitar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a irmã Laís. Vamos todos em um só som.